Fala aí, galera do primeiro ano, beleza? Nossa aula hoje, aula de geografia, nós iremos falar sobre as rochas e a estrutura geológica da Terra, tá? As rochas que existem na Terra, os tipos de rochas diferentes, onde elas são encontradas, como elas foram, como surgiram esses tipos de rochas. A gente vai falar também de algumas estruturas que são formadas por rochas, como por exemplo bacias sedimentares, escudos cristalinos, alguns tipos de morros, tá legal? Espero que vocês gostem dessa aula. É uma aula que nós vamos dar seguimento à nossa última aula de estrutura geológica da Terra. Essa aula ela vai ser transmitida através de um slide que eu irei passar para vocês, e dentro desse slide tenho as maiores informações, e esse slide eu mando para o grupo de vocês também, legal? Vamos lá, vamos dar início à aula. Vou focar a câmera aqui agora no slide e vou tirar a câmera da minha cara feia aqui para não assustar vocês, tá bom? Ficar aqui mais focado no slide, tá legal? Mas qualquer coisa, na hora de alguma explicação fora o slide, eu volto a câmera para mim, tá bom? Vamos lá. Conforme dito, essa aula é sobre estrutura geológica da Terra, e a gente vê que a estrutura geológica da Terra, a Terra é formada por camada, né? Onde é dividida da seguinte forma: crosta, litosfera, estenosfera, o manto é dividido em dois, manto superior e manto inferior, e o núcleo também é dividido em dois, núcleo externo e núcleo interno, beleza? Lembraram? Aqui são as eras também, tá? As eras geológicas, como Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, essas eras. E vamos ao assunto da nossa aula de hoje, que sobre rochas, tá? No geral, o que seriam rochas? Rochas, elas são uns agregados de minerais que se formam naturalmente na crosta terrestre. Uma rocha, por exemplo, ela não é homogênea, ou seja, não é da mesma forma. Conforme sua origem, pode ser classificada em magmática, sedimental e metamórfica. Então a rocha ela pode ser dividida em três formas, três tipos de rochas: a magmática, a sedimentar e a metamórfica, tá beleza? Então, lembrando que a rocha, os tipos de rocha elas são diferentes, podendo ser divididas em três formas: magmática, sedimentar e metamórfica, tá? Vamos lá. As rochas magmáticas elas são denominadas dessa forma porque elas são encontradas no interior da Terra, e são formadas pela solidificação do magma. Aquele elemento pastoso do magma, ele se solidifica e formam essas rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas também são denominadas como rochas ígneas ou cristalinas, e dentro da classificação de rocha magmática, ela pode ser dividida também em rochas plutônicas, que são solidificadas no interior da crosta, e rochas vulcânicas, magmáticas vulcânicas, que são consolidadas na superfície terrestre, tá? Então, as rochas magmáticas plutônicas, elas solidificam no interior da crosta terrestre, e as vulcânicas se consolidam na superfície terrestre, tá? Então essa é a diferença de uma para outra. Aqui a gente tem um esquema de como seriam montadas essas rochas magmáticas. Por exemplo, o vulcão ele expele esse magma, e essas rochas se formam ou no interior ou na superfície, tá? Voltando, no interior a gente vai ter as rochas magmáticas plutônicas, e no exterior a gente vai ter as rochas magmáticas vulcânicas, tá? As rochas, tipo de rocha magmática, a gente tem o basalto, o andesito, o riólito, o gabbro, o diorito e o granito, beleza? Acredito que o mais conhecido nosso aqui seria o granito. Eu acho que o granito é a rocha que a gente mais tem conhecimento, tá? As rochas sedimentares, elas foram formadas pela deposição de detritos ou sedimentos de outras rochas. Então elas são formadas de acordo com
alguma sobra de outras rochas e pelo acúmulo de detritos orgânicos, ou seja, ela é formada ela só consegue ser formada por causa de alguma sobra de outras rochas, algumas coisas que se espalham de outras rochas e surgem essas rochas sedimentares. A gente tem aqui uma rocha sedimentar completa e rochas pequenas, tá? As rochas sedimentares, a gente tem como exemplo o carvão, o calcário conquífero, o argilito, conglomerado, arenito, calcário, areia e alite, tá? Então essas rochas elas são formadas por detritos ou sedimentos de outras rochas. Rochas metamórficas são formadas em decorrência de transformações sofridas por outras rochas devido às novas condições de temperatura e pressão. Então ela é formada devido à transformação de outros tipos de rocha. E aí surgem essas rochas metamórficas. Aqui a formação de uma rocha metamórfica, dessa forma, através de mistura de rochas. Aí, como exemplo de rocha metamórfica, a gente tem o quartzito, o filito, a gneiss e o xisto, que entre elas acredito que o mármore seja a rocha que a gente tenha mais conhecimento. Aqui tem o ciclo da rocha. Como que funciona o ciclo da rocha? Ó, ciclo da rocha. A gente tem a superfície, tá? Entrou o processo de erosão, vai surgir alguns sedimentos e surgem as rochas sedimentares. Vai ter a pressão de temperatura. A gente essas rochas sedimentares elas vão se passar por uma metamorfose e vão se transformar em rocha metamórfica. Ela vai, aflora e volta para a superfície. A rocha sedimentada da mesma forma. Essas rochas metamórficas, se entrar em fusão com o magma, elas passam por um processo de endurecimento, de fortalecimento e se tornam uma rocha magmática. E elas voltam também para a superfície, afloram, né? Se essas rochas magmáticas sofrer algum processo de alteração metamórfico, essas rochas também passam por uma transformação e voltam a ser rocha metamórfica. Tá legal? É só um esqueminha para a gente tentar entender melhor. Aqui nós vamos falar um pouco da estrutura geológica da Terra, da crosta terrestre, que é formada por estruturas geológicas que são caracterizadas pelos tipos de rochas predominantes nelas. Então, para você caracterizar uma estrutura geológica, você tem que observar quais são os tipos de rochas predominantes nela, tá? A gente tem, por exemplo, como estruturas geológicas, os dobramentos modernos, que são as montanhas, cadeias de montanhas, as bacias sedimentares, os escudos cristalinos e os terrenos vulcânicos. Vamos ver um por um agora. Escudos antigos maciços ou escudos cristalinos, tá? Voltando, escudos cristalinos. São blocos imensos de rochas antigas. Esses escudos são constituídos por rochas cristalinas ou rochas magmáticas plutônicas formadas no período, na era pré-cambriana ou por rochas metamórficas. Então ela é formada por rochas cristalinas, rocha magmática plutônica ou por rocha metamórfica. Essas rochas metamórficas foram formadas na era paleozoico, período paleozoico, e são resistentes e estáveis, porém bastante desgastadas. Esse tipo de estrutura geológica, ela ocupa cerca de 36% da área territorial brasileira e se divide em duas porções, que é o escudo das Guianas, no norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, uma porção que fica no centro-oriental do Brasil. Tá? Esses escudos cristalinos, eles apresentam superfícies elevadas com bordas arredondadas ou escarpadas. Predominam processos naturais erosivos como intemperismo, eólico, hídrico, lacustre, biológico, físicos e químicos.
Aí a gente tem um mar de morro. Esses processos aqui são os escudos cristalinos. Legal? Deu para ver bem? As bacias sedimentares, elas são depressões relativas que são preenchidas por detritos ou sedimentos de áreas próximas. Este processo se deu nas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Contudo, ainda ocorre nos dias atuais. Associam-se as bacias sedimentares com presença de petróleo, carvão e gás natural. Então, a associação é feita onde há bacia sedimentar, pode haver presença de petróleo, de carvão ou de gás natural. A bacia sedimentar ela corresponde a cerca de 64% do território brasileiro. E dentre as grandes bacias do Brasil, a gente tem a bacia amazônica, a do meio norte, a do Paraná, a do São Francisco e a do Pantanal Mato Grossense. E aí a gente tem umas bacias menores também, porém essas são as principais bacias sedimentares. A gente tem aqui uma imagem do terreno sedimentar, como ele é. A gente vê que ele fica abaixo do nível, por exemplo. Os terrenos vulcânicos, eles ocupam somente 8% do território brasileiro. Essas áreas que durante a era mesozoica, elas sofreram a ação de intensos derrames vulcânicos. Tá? Por isso que se tornaram terreno vulcânico. Nas áreas de ocorrência dessas rochas, é comum a presença da terra roxa, que é um tipo de solo fértil que é formado pela decomposição do basalto. Tá? Vamos lá. Essa terra roxa, ela é uma terra muito fértil. Essa imagem aqui é uma imagem do interior de São Paulo. Essa terra roxa, lembrando, ela é comum ser utilizada para plantio, por apresentar um solo mais fértil. E os dobramentos modernos, que são estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares, mas elas são pouco resistentes, foram afetadas por forças tectônicas durante o terciário, provocando o irrigamento e originando as cadeias montanhosas ou as cordilheiras. Em regiões como os Andes, as montanhas rochosas, os Alpes, o Atlas e o Himalaia são frequentes os terremotos e as atividades vulcânicas. Apresentam também as maiores elevações da superfície terrestre. Não há dobramentos modernos dentro do território brasileiro. Aí a gente tem aqui o Monte Everest, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, um esboço geológico de tipo um mapa, tá legal? Onde a parte escura no mapa apresenta a presença de escudo cristalino, onde a parte amarela de sedimentos recentes, vai ser sedimentares, aqui a rosa de Triássico e a mostarda a de sedimentos antigos, tá? Então, lembrando para vocês que a gente tem como as principais tipos de rochas, as rochas magmáticas, a gente vai ter como os principais tipos de rocha as rochas magmáticas, sedimentar e metamórfica, tá? Esses são os três principais tipos de rocha. A magmática, ela recebe esse nome porque ela foi encontrada no interior da Terra. Ela é feita a partir da solidificação do magma, material do magma. Essa rocha magmática é dividida em duas partes, plutônica e vulcânica. Plutônica no interior, vulcânica na superfície, beleza? Rocha sedimentar é feita a partir de detritos e sedimentos de outras rochas e o acúmulo de detrito orgânico. E rocha metamórfica, ela é feita a partir da fusão de rochas, alterações, as transformações de outras rochas, tá? E as principais estruturas geológicas são dobramentos modernos, bacia sedimentar, escudo cristalino e terrenos vulcânicos, tá legal? Vamos lá, tchau, tchau, boa aula, forte abraço.